Olá, olá, boa noite, graça e paz. Olha eu aqui mais uma vez, trazendo aí a mensagem da graça de Deus, uma mensagem maravilhosa. Quero agradecer a todos que estão inscritos no canal. Muito obrigado pela sua participação, aqui conosco, nesse ensino maravilhoso. Aos novos inscritos que estão chegando aí, seja bem-vindo, sinta-se abraçado aí pelo seu irmão João Carlos, em Cristo Jesus, e por Cristo maravilhoso que habita dentro de cada um de vós, tá bom, meus irmãos? Hoje eu vou estar trazendo aqui um assunto a respeito Paulo pode ser um falso profeta, um falso profeta? Vamos lá. Meus irmãos, hoje a gente prega a graça de Deus e a graça de Deus está tomando conta do mundo inteiro, do Brasil todo. Aos poucos ela vai se alastrando. Ao pouco o povo vai conhecendo o ministério da graça de Deus, vai conhecendo de fato todas as escritas da Bíblia e vai entendendo que de fato a Bíblia hoje ela é consumada, ela é completa. E tudo aqui foi para Israel, foi para os israelitas, foi para aquele povo gentil daquela época. Só que a terra continuou proliferando. E para nós não tem nada? Para nós não ficou nada, nem um pouquinho da graça? Nem um pouquinho dos entendimentos do que aqueles homens passaram ali? A gente hoje vem anunciando o evangelho de Paulo e muita gente, às vezes, eles não querem aceitar o evangelho ensinado por Paulo. Porque o povo se apega de fato na ideologia de Jesus de Nazaré, o judeu, o galileu. Meus irmãos, a palavra ela é clara a nos ensinar e abrir os nossos olhos. Paulo pode ser um falso profeta? Um falso mensageiro? Será que pode? Poderia ser, meu irmão. Se nós olhar mesmo de fato a lógica, quando Jesus fala para os discípulos que surgiriam falsos profetas, enganariam a muitos, se possível até os escolhidos de Deus. Quem eram os escolhidos de Deus? Não eram os próprios 12 ali que estavam presentes? Então Jesus fala, se possível enganaria até os escolhidos de Deus. Se possível, não está dizendo, vão enganar até os escolhidos de Deus. Sabe por que eles não seriam enganados por ninguém, meus irmãos? Porque dentro deles, de fato, habitava o Espírito Santo na mente deles, guiando eles em todas as verdades. Então, de fato, eles jamais poderiam ser enganados. Só que quando nós aborda os assuntos pregados por Paulo, muita gente não entende. Porque não sabe separar de fato os dois evangelhos que estão sendo anunciados na Bíblia. Então, quando nós começamos a trazer os assuntos de Paulo, eles acham que nós estamos rejeitando as histórias de Jesus de Nazaré, os acontecimentos dos discípulos, colocando como se Jesus de Nazaré fosse um Zé Ninguém, como se os discípulos fossem um Zé Ninguém. A ideia aqui não é essa, meus irmãos. Paulo ele foi enviado a pregar o evangelho para os gentios ali da sua época. E ali ele recebeu o evangelho dado no céu. Só que aonde que ele recebeu essa mensagem? Quando ele está a caminho de Damasco, no deserto, ao caminho de Damasco, ele tem um encontro face a face com Deus. Então muita gente acha que de fato por Paulo ele reconhecer, quem era Paulo? Um perseguidor, um assassino, matava jovem, matava crianças, matava velhos, idosos. Ele não queria saber. Ele defendia completamente, severamente a lei judaica. Paulo ele foi um
dos principais que procurava guardar e zelar por toda a lei. E ele recebia cartas do Sinédrio, do sumo sacerdote, para ir perseguir aqueles que estavam anunciando o evangelho do reino de Deus, do evangelho de Jesus de Nazaré. Então Paulo, ele foi de fato com cartas para pegar aquele povo e trazer ali para Jerusalém, para eles massacrar aquele povo, meus irmãos. Isso aí é fato consumado, a história nos revela isso. As histórias nos ensinam essas abordagens, entende, meus irmãos? Então o que acontece? Quando de fato Paulo fala que ele indo ao deserto, ao caminho de Damasco, Jesus aparece para ele, e ali ele, né, de fato tem uma revelação dada por Deus, e começa a ter um encontro face a face com Deus, ou quando ele volta anunciando o evangelho de Deus, o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, na qual nenhum deles ali tinha um conhecimento ainda da história de Jesus, de Cristo já o ressuscitaram. Eles não tinham, meus irmãos. Os discípulos de Jesus, eles foram enviados aos judeus. Eles foram enviados com o evangelho da circuncisão. Eles foram enviados para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram os próprios israelitas, não é só os judeus, eram os próprios Israel, que estavam perdidos, morando em outras cidades, circunvizinhas, entende, meus irmãos? Então o que acontece? Aos 12, eles tinham a obrigação de tomar cuidado para que ninguém desviasse ele do sentido deles. Porque naquela época muitos já estavam se fazendo anticristo. Muitos anticristos já estavam reinando em vida naquela época. Porque iam contra as coisas de Deus, contra as coisas de Cristo, contra as coisas de Jesus de Nazaré. Então os acontecimentos ali, de fato, eles estavam vivendo todo aquele acontecimento. Então a palavra lá em Mateus 24, 4, deixa eu colocar aqui, Mateus 24, 4. Mateus 24, 4, para nós estar entrando aqui nesse assunto gostoso de aprender. Porque é gostoso a gente aprender aqui a ler a palavra, meditar na palavra. Então está escrito assim, ó. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhes deis crédito. Olha o que Jesus está falando para os 12 discípulos. Não os deis crédito, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, as águias. Então, meus irmãos, devido a esse evangelho aqui, ó, devido a esse anúncio de Jesus de Nazaré, orientando os 12 discípulos, né, na pedra lá, quando Jesus anuncia esse versículo para os irmãos ali, para os discípulos, hoje, muitas pessoas não sabendo avançar no entendimento da Bíblia, quando eles lêem aqui, eles pegam, não está falando aí, Jesus fala que se aparecer falando que está lá no deserto, não está. Quem é que veio e apresentou, que ganhou o evangelho dado por Cristo, e onde ele recebeu? Aonde que ele recebeu esse evangelho? Não foi lá no deserto? Então, de fato, para os leigos, para os que não entendem e não vai buscar entendimento, eles acham que Paulo era um falso profeta. Eles acham que Paulo era um herege, era um falso profeta. Por quê? O evangelho de Paulo, ele vai lá e ele fala, eu tive uma visão face a face com Deus, eu recebi a mensagem da boca dele, né? Eu tive um encontro com ele. E quando ele volta a pregar o evangelho dele é completamente contra
os ensinamentos de Jesus de Nazaré em vida, dos discípulos de Jesus. É totalmente contra, é um outro evangelho, é um evangelho diferenciado, um evangelho separado. Lembra que Jesus fala, ide pregar o evangelho, mas não cai em terra de samaritano nem de gentil, não é para eles. Então, de fato, Jesus ele não tinha evangelho para o povo gentil. De fato, os discípulos eles não foram enviados ao povo samaritano, ao povo gentil para pregar a graça de Deus. Não foram. Eles não receberam o evangelho da graça de Deus, meus irmãos. Mas, de fato, quando nós lemos essa passagem, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que possível enganariam até os escolhidos. Se possível, enganaria. Não está escrito aqui, ó, vão enganar até os escolhidos, meus escolhidos. Vocês, vão enganar vocês. Não está escrito isso aqui. Jesus, ele conhecia. Ele era onisciente, onipresente, ele sabia de todas as coisas, porque ele era soberano. Então aqui, meus irmãos, a mensagem é claro, se possível, vos enganariam até os escolhidos, enganariam até vocês. Mas aqui a mensagem não é essa. Por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles tinham na mente deles ativada o Espírito Santo do Senhor, o Espírito do próprio Deus habitando e guiando eles, para que eles não fossem enganados, molestados, para que eles pudessem suportar de fato todas as coisas que iam suceder ali, meus irmãos. Deixa eu ver se está aqui também. Eu acho que... não sei se é 3... Ó, lá em Marcos capítulo 19, né? Não, no capítulo 20, ó. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos de Deus. Quem eram os escolhidos de Deus aqui, meus irmãos? Não eram os 12? Não foram os 12 que Jesus escolheu? Mas vós vedes, eis que de antemão vos tenho dito tudo isso. Então Jesus estava preparando o coração deles, tá, meus irmãos? Então Paulo, ele recebe o evangelho dado da graça. Ele se tem ali com João, Tiago, Pedro, e ali ele fala para eles o evangelho que Deus ordenou a ele. Mas vamos lá. Por que nós não podemos dizer e afirmar com certeza que Paulo, ele de fato foi um falso profeta? Por que nós não podemos dizer isso? Por que ninguém pode dizer que Paulo era um falso profeta? Sabe por quê? Porque hoje, vou trazer para o nosso tempo hoje. Hoje, no tempo atual, todos respeitam a história de Paulo. Todos respeitam a história, a mensagem, o evangelho, as boas novas que Paulo pregou. Embora os seus ensinamentos são contra as leis judaicas e contra o tabernáculo de Deus. Embora os seus ensinos batiam de frente até com os evangelhos dos próprios discípulos de Jesus de Nazaré. Embora o seu ensinamento ia até contra as mensagens ditas por Cristo. Por Cristo não, por Jesus de Nazaré. Mas a gente tem que separar, meus irmãos. O evangelho dado por Jesus de Nazaré, já morto e ressuscitado, o Cristo entregando a mensagem para Paulo, é o evangelho da graça de Deus, as boas novas. Porque aquilo ali era pacto antigo. O que Jesus estava vivendo era pacto da lei, era pacto que ia sair de cena. Muita gente fala assim, não, Jesus veio aperfeiçoar a lei. Jesus não tirou a lei, ele veio aperfeiçoar. Como aperfeiçoar o quê, meus irmãos? Sendo que Paulo fala que a lei ela foi abolida por Cristo. O fim da lei era Cristo. Como
Não tem nem lógica, meus irmãos. Mas só que aí a gente vai começando a ler o Evangelho e agora nós vai entendendo por que a gente entende de fato, né? Essas maravilhas. Lá em João 16, capítulo 22... Não, capítulo 14. Ó, vamos. João, capítulo 16, versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Isso aqui é um versículo que tem que ser lido com calma para ter entendimento e entender as revelações que está sendo revelada aqui nesse versículo, meus irmãos. É o próprio Jesus falando da ação que ia acontecer quando Paulo viesse pregar o evangelho da graça de Deus. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis mais, e outra vez um pouco e me vereis, porquanto vou para o Pai. Meus irmãos, vamos lá. Se aqui era o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus hoje é o próprio Deus. Mas vamos lá, se ele tivesse que falar alguma coisa de si mesmo, ele ia falar, não, ele vai guiar vocês na verdade. Porque ele é o próprio Espírito de Deus e vai anunciar vocês. Vai guiar vocês na minha verdade. A palavra aqui, a mensagem não é essa. A mensagem é quando vier aquele Espírito de verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Olha lá. Tem uma vírgula aqui, ó, um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Então esse Espírito da verdade aqui, ele não ia falar de si mesmo, mas ele ia falar de tudo que tivesse ouvido. Ouvido da boca de quem? Quem é que ia falar para ele? Quem é que ia mandar ele anunciar? Porque ele não ia anunciar dele mesmo, ele ia anunciar do Pai. Ele ia anunciar o que ele recebeu para anunciar. Então, meus irmãos, isso aqui é um versículo para ler com calma, com paciência, com entendimento, sabedoria. Leia mais de 10 vezes, de 20 vezes se for possível. E compara esse versículo lá em Atos capítulo 22. Agora vamos lá para Atos capítulo 22. Do versículo 10 em diante. Agora nós vamos entender agora de fato. Tá? Vamos ler assim, ó. Lá do versículo 7. Do capítulo de Atos 22. Versículo 7. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és? E disse-me, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E o que estavam comigo viram a verdade à luz. Viram em verdade a luz. E se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado a fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão do que estavam comigo e cheguei a Damasco. Olha lá, revelação. E um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, tá? Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra as vistas, e naquela mesma hora ouvi. E ele disse,
o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade. Então Paulo estava conhecendo, ouvindo e conhecendo as vontades de Deus. E veja, aquele justo, que era a luz, Paulo fala, Deus é a luz, uma luz inacessível que ninguém pode ver, e habita dentro de cada um de vós. E ouça a voz da sua boca. Ele ia ouvir de Deus. Ele ia ouvir de Deus. Então Deus, ele ia designar alguém para vir anunciar as suas verdades. Ia guiar o seu povo na sua justiça, na sua verdade. Naquilo que Deus de fato queria que o gentio conhecesse. Porque Paulo não foi enviado para os judeus. Para os judeus já tinham que fizesse a mensagem, que eram os 12 discípulos que ficaram de Jesus. Então, meus irmãos, aqui a palavra aqui é bem clara. O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tem visto e ouvido. Lembra que lá em João 16 ele ia ouvir? Uma pessoa ia ouvir? E esse ia ser o Espírito que ia guiar o povo na verdade daquele que ia falar? Quem que é essa pessoa aqui, meus irmãos? Olhos iluminados, ouvidos libertos dos comichões para que você possa entender essa mensagem. Então Paulo, ele não foi um falso profeta. Paulo, ele não foi um louco, lunático, que caiu, bateu a cabeça e começou a vir querer trazer um outro evangelho. Não foi, meus irmãos. Ali foi uma ordenança, foi um próprio cumprimento de Jesus, um próprio cumprimento de Deus. E vamos lá. Por que de fato Paulo não poderia ser um profeta? Porque Ananias, olha o que está escrito lá, ó. Olha o que está escrito. Um certo Ananias, homem piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Olha quem era Ananias, porque para apresentar Saulo a Deus, e fizeram até o convertimento de Saulo ali, tinha que ser um homem muito considerado, muito respeitado pelos judeus, para que eles pudessem de fato presenciar e ser testemunha do que estava acontecendo, que Jesus estava mandando aquele estava convertendo o coração de Saulo, tá? Então, ó quem era Saulo, né? Paulo, homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós, e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram, e disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois, e persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tantos homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciões. E recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fosse castigado. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tu entende que aqui, de fato, aqui, ó, e aqui Paulo está fazendo uma defesa. No capítulo 22, Paulo está fazendo uma defesa, ele está falando para aqueles que queriam matar, que o povo de Jerusalém, os judeus, queria matar Paulo, meus irmãos. Se você ler o contexto aqui do capítulo 18 em diante, de Atos, você vai ver que Paulo eles estavam querendo perseguir Paulo para matar Paulo.
Então por que de fato a gente não pode dizer que Paulo ele foi um profeta, um grande profeta? Porque tem testemunha que de fato, antes de Jesus converter Saulo, ele usou Ananias. Ananias, vai lá, você vai lá. Você vai lá que vai vir um homem e você vai colocar a mão e ele vai recobrar as vistas. Porque esse daí há de fazer muitas coisas. Ele tinha que fazer, tinha que sofrer muito pelo amor do evangelho e da graça de Deus. Tinha que sofrer muito. Entende? Jesus já estava falando para Ananias. Os acontecimentos é bíblico. Se nós for analisar as escrituras, o próprio Jesus de Nazaré já estava testificando de Paulo. Só que como o povo lê e entende que é um espírito que atua, hoje, embora nosso corpo espiritual seja templo e morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo de fato, né, habita dentro de cada um de nós, no nosso interior, no nosso homem interior, hoje, ninguém sai por aí ouvindo o Espírito Santo não, meus irmãos. Ninguém sai aí ouvindo a voz do céu. Ah, ora por aquele que eu vou curar. Ah, ora por aquele que eu vou levantar. Ah, ora... Não, ninguém ouve não. Tudo isso aí cessou, porque de fato era tudo consumação para aquela época, para aquela geração. Hoje o justo viverá por fé. Tu lê por uma fé, tu acredita, tu crê nas coisas que está escrito ali. E você aborda os assuntos. Mas de fato é um livro consumado. Um livro que foi para os judeus, israelita, e Paulo pregando para o gentio daquela época. Mas como depois do ano 70, depois do ano do juízo, o gentio continuou a proliferar nessa terra. Os judeus proliferou nessa terra. Israel continuou proliferando nessa terra. E todos aqueles foram absorvendo a mensagem da palavra. Lembra que eu falei no canal anterior que essa aqui é a palavra, é o pão da vida que alimenta todos nós, todos os filhos. É a água regeneradora que nos lava todos os dias. Por essa água nós somos lavados. Quem beber dessa água jamais voltará a ter sede. Entende? Então, meus irmãos, a gente vai aprendendo. E por que a gente afirma que Paulo foi um grande homem usado por Deus para levar o evangelho das boas novas, não só tanto a judeus, mas a gentil, mas também aos judeus, porque depois que o templo caísse, os judeus iam ser libertos e não ia ter mais a lei, eles iam ter que se converter o quê? A graça de Deus. Entende, meus irmãos? Então, Paulo, quando ele vem e ele tem um ministério, e lá no livro de Gálatas, deixa eu ver se eu acho aqui rapidão aqui para nós entrar no entendimento. No livro de Gálatas, ele fala o quê? Que a ele foi confiado o evangelho da graça de Deus, né? Ó, depois passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, porque Paulo ele era guiado pelas revelações. Lembra que eu falei que o Espírito Santo ia guiando eles? O Espírito de Deus era ativado na mente deles, então eles eram guiados, tanto também os discípulos de Jesus, os 12, os 11 lá, né? Os 12, né? Que depois foi feito ali, convidado um, aí virou os 12. Então eles tinham o Espírito de Deus ativado na mente deles, guiando eles e levando eles na verdade de Deus. Então aqui Paulo, e subi por uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego. Qual era o evangelho que Paulo pregava? O evangelho do gentio, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus. Boas novas, evangelho. Boas novas é o evangelho que foi dado no céu. Ó, e lhe pus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, que eram os discípulos de Jesus, né? Que era mais conhecido Tiago, Pedro e Marcos,
Então, em particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi considerado a circuncidar-se. Né? Então aqui eu queria trazer um outro assunto a respeito disso daqui. Porque ele vai falar o quê? Que a Pedro foi confirmado a levar o evangelho dos judeus, da circuncisão, né? Era isso que eu queria trazer aqui, mas só que eu me perdi aqui um pouco aqui na mensagem. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apóstolo da circuncisão, né? Olha bem a mensagem, Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão dos judeus, esse operou também em mim com eficácia para com o gentio. Olha só. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas do templo, né, da igreja, a graça que me havia sido dada, deram-nos de destra em comunhão comigo, com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios, e a eles a circuncisão. Então o evangelho deles era para circuncisos, né, da circuncisão, para os judeus, e de Paulo para os incircuncisos, para o gentio, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também Paulo procurou fazer com diligência. Então aqui, meus irmãos, por que Paulo não pode ser um falso profeta? Lembra lá que, se possível, mas não que seriam enganados não, meus irmãos. E aqui, Paulo, ele vai se ter face a face com Pedro, com João e com Tiago, que era considerado uma das colunas, né, da igreja. E eles ali consentiram que realmente Paulo, ele foi um enviado de Deus a levar o evangelho para o gentio. Por quê? Antes disso aqui, Pedro, ele já tinha por uma revelação, quando o rolo desce do céu, e Deus manda ele comer, né, que era carne impura na mente dele, e Deus fala, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. Então ele vai lá e na casa de Cornélio, prega ali o evangelho, e eles recebem o Espírito de Deus, né? Ali. Então Pedro entende que de fato Deus, ele veio para o gentio também. Já não tinha mais diferença para Deus. No espiritual, tudo já estava perfeito. Da cruz para cá, tudo é espiritual, meus irmãos. Então, como é que nós podemos... Porque tem muita gente fazendo canal aí, e é muito bom aprender com os irmãos também, porque a gente vai abrindo o nosso entendimento. Só que os irmãos, eles têm Paulo como um lunático, como um louco, que veio para enganar, que enganou, que pregou um outro evangelho, desvirtuou completamente o entendimento do ensino. Meus irmãos, Paulo, ele nunca proibiu o judeu de cumprir a lei. Paulo, ele nunca pregou de fato que os judeus, eles não pudessem cumprir a lei. Paulo, ele não tinha, o evangelho de Paulo não era para os judeus. Os judeus, eles já tinham quem pregasse para eles, porque era Cefas, Pedro, era Tiago, era João, eram os discípulos de Jesus. Eles tinham a obrigação de levar o evangelho. Pelo contrário, o que acontece? Quando Paulo começa a pregar o evangelho em terras gentias, os profetas de Jesus, os discípulos de Jesus, começaram a entrar nas redondezas de Paulo e começaram a pregar, querer que o gentio fizesse cumprimento das ordenanças da lei, na qual muitas das vezes Paulo batia severamente e falava que eles, sendo gentil, eles não tinham que cumprir nada da lei, porque eles eram o povo gentil. O povo gentil sempre foi um povo liberto, meus irmãos. Povo liberto.
E aqui, ó, se nós ler lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, olha só o que Pedro, porque Pedro, na sua velhice, perto da sua morte, ele já tinha se convertido à graça de Deus, meus irmãos. Pedro, de fato, ele se converteu à graça de Deus. Os irmãos tudinho da lei, eles tiveram que se converter à graça de Deus. Tá? Isso aqui não é novidade não, porque isso aqui já está escrito já, meus irmãos. É que a gente não traz nada para o nosso futuro não. A gente respeita o que aconteceu. E hoje eu quero respeitar a passagem de fato como aconteceu lá. Tá, meus irmãos? Então, ó, 2 de Pedro. Cadê? Capítulo 3, versículo 15, ó. Vamos lá para o versículo 13. Versículo 13, ó. Não, vamos ler de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e diante. Ó, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Que era o tempo de então, a terra de então, o pacto de Moisés, tá, meus irmãos? Para que você não traga para o futuro hoje, achando que Deus vai sair destruindo tudo, porque Deus não vai. Essa terra vai viver para sempre, durar para sempre. Então, ó, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda da vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos-nos nos novos céus e nova terra, que era a graça de Deus, tá, meus irmãos? Que era a graça de Deus, em que habita a justiça, pelo que, amados, olha só, versículo 14, ó, pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado e irrepreensíveis em paz, porque eles estavam esperando o dia do juízo que sucedeu no ano 70, tá, meus irmãos? Como também em todas as suas epístolas. Olha só o que Pedro está falando. Pedro está ensinando ali os irmãos da circuncisão, os judeus, tá? Olha o que ele fala, como também todas as suas epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então, olha só, no versículo 15, está escrito assim, ó, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, Pedro está falando, ó, segue isso que é dado ao nosso irmão Paulo, porque foi ele que recebeu a graça de Deus dada no céu. Então ele fala, tende por salvação, olha só, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Tu vê que Pedro aqui está dando a entender que os judeus tinham que seguir de fato Paulo. Vocês conseguem captar a mensagem aqui? E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, porque para Paulo foi dada uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria que é a graça de Deus, o que era o novo céu, a nova terra, né? O pacto da justiça, o pacto da graça, reinando dentro do espírito das pessoas ali presentes. Como também todas as suas epístolas falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis até de se entender, que os indoutos da época e os inconstantes, os ignorantes, distorciam, como também
as outras escrituras para a sua própria perdição. Porque era isso que eles lá faziam. Jesus mesmo já pregava contra todo o ensino dos escribas, fariseus, dos sacerdotes, né? Jesus ele pregava, porque aquele povo ali já era o anticristo, já era eles que se iam contra as escrituras, era eles que iam contra o nascimento de Jesus. Foram eles que mataram os discípulos, foram eles que mataram Jesus. E quando os discípulos estavam pregando aqui, era eles que perseguiam os discípulos para matar os discípulos. Como Paulo, induzido pela lei, saiu também para querer matar os discípulos. Se Paulo não tivesse tido as revelações dadas no céu, ele tinha matado Pedro, ele tinha matado Tiago, ele tinha matado João, ele tinha matado Mateus, ele tinha matado Judas, Tomé, ele tinha matado todos, porque eles tinham carta pelo Sinédrio para ir perseguir esse povo que pregava já o evangelho do reino, porque para os discípulos eles pregavam o evangelho do reino, eis que é chegado o reino dos céus à terra. Lucas falou que o reino, quando viesse, ele não vinha com aparência visível, ele era invisível, é espiritual, é para o seu espírito, para o meu espírito, para o espírito né? Então era espiritual. Na época dele, lá na geração dele, ele já estava explicando já que o reino ali era invisível, já estava estabelecido, era invisível. Hoje, como é que de fato você vai viver uma coisa dessa aqui? Só por uma fé. Como é que tu vai acreditar nas histórias da Bíblia? Só por uma fé. E o que é fé? É certeza daquilo que não se vê. É certeza das coisas que não se veem. Então eu só posso acreditar nas profecias dos evangelhos e no evangelho da graça, nas ações de Jesus de Nazaré, por fé, meus irmãos. Tu não estava presente na consumação do século. Você não estava presente no dia da vinda do Senhor. Você não estava presente quando o templo caiu. Você não estava presente quando de fato todo o tempo foi levado à ruína e veio a graça de Deus, novo céu, nova terra, uma nova Jerusalém, que é uma Jerusalém espiritual, que veio para eles. E de fato hoje nós podemos dizer que nós estamos também aperfeiçoados nessa graça maravilhosa que aconteceu ali, porque dali do ano 70 para cá, o mundo foi proliferando. Os judeus foram proliferando, os israelitas foram crescendo e os gentios também foram se proliferando. E hoje nós estamos aqui, hoje, o povo gentil espalhado pelo mundo todo. Antigamente era um mundo de então, hoje passou a ser um mundo cosmo, um mundo terrestre, um mundo, né, com uma dimensão maior. E nós fazemos parte disso, meus irmãos, porque quando Jesus fala, esse mundo durará para sempre e passará gerações e gerações por ela, e Deus vai ser Deus de todas as gerações, Deus não é nosso Deus, não? Hein? Fala sério. Para você que acha que Paulo era um grande profeta, um bobalhão, para você que acha que Paulo era o vacilão, o louco, o lunático, vocês estão muito enganados. Lê as escrituras, aborda as mensagens e traga para a sua vida os ensinamentos dali do livro completo. Preterismo completo, preterismo, né? Escatologia preterista completa, porque é o que ensina o livro. Mas nós não podemos trazer de fato por fé, como Deus fala, o justo viverá da fé. Se eu vivo da fé, por isso que nós fala dela. Se você hoje lê a Bíblia, se você fala desse Deus, desse Jesus, dependendo da forma que você fala, da forma que você crê e bota sua fé nela, mas você fala dele, você tem fé, meu irmão. Você tem fé e você acredita, você crê nesse Deus da Bíblia. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Então Paulo foi um grande homem. Os discípulos de Jesus foram grandes homens. Foram grandes homens. Paulo foi um grande homem. Jesus de Nazaré, ele foi o profeta dos profetas, meus irmãos. Tudo foi nele, toda a consumação foi nele. Então, tá aí, ó, as duas testemunhas aí de Deus aí, ó, relatadas na Bíblia, né, para a consumação do século naquela época que veio no ano 70. Quem eram as duas testemunhas ali? Eram os profetas de Jesus, né?
baseando a história do maior profeta da história, porque Jesus de fato ele foi um dos grandes profetas, porque a lei e os profetas duraram o quê? Até João Batista. Então até a geração de João Batista estavam baseados todos os profetas da história, meus irmãos. O que os profetas faziam? Pregava, anunciava, pedia para Deus mandar fogo, mandava vir chuva, vinha chuva, mandava secar a terra, secava a terra. Então Deus fazia as coisas acontecer. E Jesus foi a mesma coisa. Os discípulos de Jesus também foram a mesma coisa, meus irmãos. Eles curaram, eles exortaram o evangelho naquela época, pregaram o juízo que ia vir, e de fato o juízo veio. Se você ler o livro de Pedro, o povo daquela época já estava caçoando já de Pedro e dos discípulos, porque fala desde o nosso tempo dos nossos pais, as terras continuam na mesma afirmação, nas mesmas coisas, nada aconteceu. Cadê o fim do tempo? Mas no ano 70 veio a destruição de Jerusalém, como a história nos afirma. Então, de fato, todas as profecias que os profetas ali pregaram, vindo o juízo, no ano 70 se consumou. E o outro testemunha de Jesus foi Paulo. Foi Paulo. Paulo também anunciou a destruição, o juízo de Deus já estava bem à porta, já estava perto. E ali, se consumou na boca de Paulo todos os acontecimentos também, meus irmãos. E como é que nós acreditamos nisso? Só por fé. Então, meus irmãos, graça e paz. Essa é a fé que eu tenho na palavra. Essa é a fé dom. Essa é a forma de eu crer. Hoje somos libertos? Somos libertos. Muita gente hoje se envolveram e voltaram para as prisões. E hoje estão presos porque não vivem uma verdadeira liberdade do conhecimento e da graça de Deus. E acham que ainda tem que... Mas se vocês fazem, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de... Deus abençoe não, Deus já os abençoou de todas as formas, tá? Agora basta você ter o entendimento e ir atrás do entendimento para a sua mente, tá? E para que de fato você viva liberto. Então, meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que estiver assistindo o vídeo. Sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos. O canal tá bem devagar, dá um like aí, dá uma força para esse canal aí avançar aí, tá bom, meus irmãos? Compartilhe com os irmãos, envie no grupo de WhatsApp, envie a mensagem no teu Facebook, manda lá, ensina as pessoas a respeitar a Bíblia como ela tem que ser, meus irmãos, para que o povo hoje venha ter o entendimento da libertação que foi a ação de Deus na nossa vida. Paulo... Se você de fato entender o que foi a história de Paulo, você vai ficar maravilhado, tá? E nós não vai ficar achando que Paulo foi um profeta falso não, porque não foi não. Foi um dos melhores, tá, meus irmãos? Meus irmãos, graça e paz, fica todos com Deus. Um abraço, um beijão no seu coração. Sinta-se abraçado por mim e por Cristo que habita dentro de cada um de vós. Que o Evangelho de Deus, da graça de Deus, expanda por esse mundo afora. Fui!